Se você é homem, você deveria prestar atenção no que esse cara disse. Olha o que o Rei Dalio, um dos caras mais poderosos dos Estados Unidos, acabou dizendo nessa frase. Quando o homem acha que está no controle, é aí que ele quebra. Porque dinheiro, reputação e empresa sem processo e sem método é uma roleta russa. E essa história sempre começa muito antes da queda. Muito antes do dinheiro, muito antes do sucesso, muito antes do nome. E é isso que eu quero que você aprenda nesse vídeo. Rei Dalio era apenas um garoto comum. Ele era filho de um pai que era professor de jazz e filho de uma mãe que era uma dona de casa. Ele não tinha, como vários brasileiros, atalhos, não tinha herança, ele não era herdeiro e não tinha nenhuma possibilidade de crescer na vida. E nada indicava que ele se tornaria um dos caras mais renomados e mais ricos dos Estados Unidos no mercado financeiro. Ainda pequeno, ele começou a trabalhar como caddy em um clube de golfe, onde os empresários fechavam negócios, falavam de empresas, falavam de mercado financeiro e falava naturalmente de dinheiro. E em silêncio ele ficava perto desses caras, escutando sobre tudo isso, sobre risco, reputação, empresa, marca, marketing, negócios, decisões difíceis e as suas consequências. E aos 12 anos ele acabou comprando sua primeira ação, não porque acreditava que aquilo deixaria ele rico, mas porque ele entendeu que quanto mais cedo ele fizesse, mais cedo ele agisse, ele iria dominar aquilo com esforço e inteligência. E foi nesse exato momento que nasceu uma crença perigosa e silenciosa dentro dele, que estar confiante demais era o mesmo que estar no controle. E isso hoje eu vejo em muitos empresários brasileiros que falam conosco. Anos depois, formado, conceituado e com um nome, Rei Dalio entendeu e encontrou uma visão que nem todo mundo estava olhando. Até que veio sua primeira decisão errada, uma visão totalmente equivocada. E em pouco tempo, com muito dinheiro, ele literalmente perdeu tudo. Ele acabou sendo demitido da própria empresa, sem nome, sem credibilidade e agora sem empresa. Saiu de um escritório totalmente privilegiado para ir trabalhar num cômodo no seu pequeno apartamento. E isso para ele foi o fundo do poço, onde o ego cai e o silêncio pesa. E foi ali que Dalio entendeu uma verdade brutal, uma verdade que muitos empresários hoje precisam entender, que não era a falta de inteligência, muito menos falta de esforço, era a arrogância disfarçada de confiança. Achar que sabia demais e que estava executando tudo muito certo. Era ele achar que ele estava no controle mesmo sem ter um sistema para auxiliá-lo. Então ele tomou uma decisão e fez algo que poucas pessoas têm coragem de fazer. Ele transformou o próprio erro dele em um sistema, em um processo fechado, para que ele não errasse mais. Criou princípios claros, metas alcançáveis e uma clareza absurda do seu negócio. Decidiu que nunca mais uma decisão importante sairia da própria cabeça, mas sim sairia de um processo criado por ele. E a partir dali, a estrutura criada começou a mandar e não mais o ego. Anos depois, aquele homem que quebrou acabou construindo a maior gestora de investimentos do mundo, a Bridgewater Associates, um império bilionário baseado em previsibilidade e não mais em sorte. Rei Dalio não venceu por errar menos com o talento. Ele criou literalmente um sistema que funcionava e era a prova de erros. E essa é exatamente a diferença de quem aposta, de quem atira no escuro sem saber o que está fazendo. É por isso que você, que é empresário, precisa ter um time profissional de marketing, parar de errar e achar que está fazendo certo. Você precisa de métricas, você precisa de previsibilidade e você precisa escalar a tua empresa, porque você entende muito bem que o Brasil não é um cenário fácil, não dá para improvisar aqui. Comenta aqui embaixo e começa já a seguir esse canal.